So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Sadhana Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyasri Sriman Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satyasri Sriman Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas Pravistam Vishnupada Stotra Shat Shishimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, e simultaneamente gostaria de prestar minhas mais respeitosas reverências ao Nitya Leela Pravistam Vishnupada Stotra Shat Shishimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj e a todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis e convidados aqui presentes hoje. So, today is very special and auspicious day, because today Mahaprabhu's very near and dearest person, Srivas Thakur, is disappearance day. So for this regard, in morning and to now, all you also so many glorify about Srivas Thakur's life history and his contribution. Então hoje é um dia muito auspicioso, porque é o dia do associado muito querido de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Vasa Thakur, seu dia de desaparecimento. E hoje de manhã a gente glorificou, né, se lembrou da sua contribuição, um pouco da sua história de vida. So I will not take too much of time, just few words I also glorify about Srivas Thakur. Morning told many kathas, 1.5 hours, 2 hours. Então eu não gostaria de tomar muito tempo de vocês, gostaria de apenas falar algumas palavras, glorificar Srivas Thakur. E hoje de manhã a gente já falou, né, com mais ou menos 1h30, 2 horas. Srivas Thakur in Mahaprabhu, Radha Krishna Leela, they call, which is, remember, Narada Thakur. Então, na Radha Krishna Leela, quem é Srivas Thakur, vocês lembram? É Narada Thakur. Also Ramchandra's Leela, Ramayana, is a very prominent Leela, also Narada Thakur Leela is there. E também na Ramachandra Leela, né, ele também está lá de maneira proeminente como Narada Thakur. Actual whole Ramayana completely manifested from the part of Narada Leela. Na verdade, o Ramayana inteiro ele foi manifestado, né, pela contribuição de Narada. Very nice, beautiful katha in there. Krishna Leela, Narada Thakur is many also Leela in there. E na Krishna Leela também, né, Narada Thakur ele faz muitas doces leelas, passatempos. Our Mahaprabhu's Leela, now Narada Thakur, he appeared in the form of Srivas Pandit Srivas Thakur. E agora na Mahaprabhu Leela, Narada Thakur aparece como Srivas Thakur. And he is acting the role of householder Grihastha. E ele está fazendo, né, esse papel como um grihasta, um chefe de família. So in morning I also told our Narada Rishi to help Mahaprabhu's Leela in the form of Srivas Thakur. Então de manhã eu já falei, né, como Srivas Thakur ajuda nos seus passatempos. Just you also told, very nice, the Narada Rishi is Srivas Thakur is called Suddha Bhakta. Então a gente falou com o Srivas Thakur, ele é um Shuddha Bhakta. If anybody committed offense lotus feet of Srivas Thakur, Mahaprabhu cannot tolerate.
Se qualquer cometer alguma ofensa aos pés de lótus de Srivas Thakur, Mahaprabhu não pode tolerar. In Navadvip Dham, there was one very famous Bhagavad speaker. His name is called Devananda Pandit. Então, em Navadvipdam havia orador do Srimad Bhagavatam que era muito famoso. Ele chamava Devananda Pandit. For this regard, from his name, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj also mentioned that temple name, or his name, Sri Devananda Gaudiya Madhava. E foi desse Devananda Pandita que Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj manifestou um nome ao templo de Sri Devananda Gaudiya Mata em Navadvipa. Devananda Pandit, he was very famous Bhagavad lecturer. E Devananda Pandita, ele era um orador muito famoso do Bhagavatam. And when he spoke Bhagavad Katha, everybody completely intoxicated. Quando ele falava Bhagavad Gita, todo mundo ficava completamente intoxicado. So once Devananda Pandit, he was giving Bhagavad Katha. Então, uma vez, Devananda Pandita estava dando Bhagavad Gita. And thousand people also came listen Bhagavad Katha from his lotus lips. E milhares de pessoas estavam indo ouvir esse Bhagavad Gita dos seus lábios de lótus. In this Katha also, Srivas Thakur he came. E nesse dia, nesse Harikatha, Srivasa Thakura, ele apareceu lá. And that day, Devananda Pandit, he spoke about Gopi Gita. E nesse dia, That Devananda, means Krishna disappeared from the Ras dance, and gopis they felt pang of separation from Krishna. então nesse dia, Devananda Pandita estava falando sobre o Gopi Gita, né, e como Krishna ele desapareceu da dança da raça e as gopis estavam sentindo muitas dores de separação por ele. That time when Narada Rishi, Srivas Thakur listened, Srivas started to cry. Então nesse momento, Srivasa Thakura começou a chorar. Then those who are audience, they did not understand Srivas Thakur's heart. Então a plateia, né, que estava lá presente não entendia, né, os sentimentos do coração de Srivasa Thakura. And all they complain, oh, news listener come and will disturb our listener Harikatha. Então eles começaram a reclamar, né, porque falaram, essa pessoa nova que está vindo aqui ouvir Harikatha, ele está atrapalhando o nosso ouvir desse Harikatha. Né? That time they also kicked out him. Então eles, dessa maneira, botaram ele para fora. But Devananda Pandit, he did not take anything because he was absorbed in speaking Harikatha. Mas o Devananda Pandita, ele não ouviu nada porque ele estava absorto em falar Harikatha. When Mahaprabhu heard this, then Mahaprabhu direct came in the place of Devananda Pandit. E quando Mahaprabhu soube disso, ele foi pessoalmente até esse local de Devananda Pandita. And Mahaprabhu became very angry with him. E Mahaprabhu ficou muito furioso com ele. Mahaprabhu heavy chastised to him also. E ele deu um castigo muito pesado nele. Two kinds of Bhagavad. One is called Grantha Bhagavad and another is called Bhakta Bhagavad. Porque existem dois tipos de Bhagavata, o Grantha Bhagavata e Bhakta Bhagavata. And if you have no knowledge about Bhakta Bhagavad, how possible you read Grantha Bhagavad? Se você não tem conhecimento a respeito do Bhakta Bhagavata, como é que você vai poder ler o Grantha Bhagavata? So Mahaprabhu also, what is called? Torn up this Bhagavad. Então Mahaprabhu, ele rasgou, né, o Bhagavatam dele. But Mahaprabhu told, you are not qualified to read Srimad Bhagavatam. E Mahaprabhu falou então para ele, você não é qualificado para ler o Srimad Because Bhagavatam. you did not give proper respect to
Bhakta Bhagavata. Porque você não sabe dar o respeito apropriado para o Bhakta Bhagavata. This is very important. Isso é muito importante. Then Devananda Pandit, he told, I don't know anything. When they also did this happen. Então Devananda Panta, ele falou, mas eu nem vi, eu não sabia que isso tinha acontecido. If you go Devananda Gaudiya Math, enter in the main gate and you can see there the statue there. De Devananda Panta? Sri Devananda Gaudiya Math. Então, quando você vai na Devananda Gaudiya Mata lá, então quando você entra pelo portão principal, então você pode ver essa estátua. So Devananda Pandit, he very humble pray to lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Devananda Panta, ele muito humildemente, ele orou, né, aos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Our Mahaprabhu very angry, no? Why did not you chastise? That the people do and dishonor to Srivas Thakur. Mas Mahaprabhu falou, não, por que você não castigou aquelas pessoas, né, que desrespeitaram Srivas Thakur? So never you dishonor any devotee of Lord. Então, nunca desonre nenhum devoto do Senhor. Because two kinds of our offense coming. Sometimes knowingly or sometimes unknowingly. There is go Gyato and Gyato Aparad. Então, porque existem dois tipos de aparada, aquela que é consciente, gyata, e aquela que é inconsciente, agyata. Gyato means you knowingly committed offense lotus feet of Vaishnava, this is called offense. Então, gyata significa que você faz isso, né, conscientemente, você ofende de maneira consciente. Or unknowingly, if you committed offense also Vaishnava, that is also aparad coming. Mas se você faz aquilo, uma ofensa, sem ser conscientemente, isso também é uma parada. So very good, because Bhakti Devi cannot tolerate Vaishnava aparad. Então, cuidado, porque Bhakti Devi não pode tolerar nenhuma Vaishnava parada. If you knowingly or unknowingly committed offense of lotus feet of Vaishnava, Bhakti Devi cannot tolerate. Independente se é consciente ou se é inconsciente, Bhakti Devi não pode tolerar nenhuma ofensa aos Vaishnavas. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu also have chastised to Devananda Pandit. Por conta disso, então, Chaitanya Mahaprabhu, ele castigou de maneira muito pesada Devananda Pandita. Then Devananda Pandit, he also took shelter, Ludeswar Bhakteswar Pandit. Então, por conta disso, Devananda Pandita, ele se abrigou aos pés de Vakreshwara Pandita. Bhakteswar Pandit is very near dear of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Vakreshwara Pandita, ele é um associado muito próximo, querido de Chaitanya Mahaprabhu. He is Uttam Bhagavat. And 72 hours he was dancing and singing. Ele, então, Mahabhagavata, que ele ficou 72 horas dançando sem parar. How many hours you can dancing and singing? Quantas horas vocês podem dançar, cantar? Or Bhakteswar Pandit, 72 hours he dancing and singing. Vakreshwara Pandita, ele ficou 72 horas dançando e cantando sem parar. Ele So costumava Bhakteswar fazer Pandit isso. Katha, so Bhakteswar Pandit was very near dear of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então ele, Vakreshwara Pandita, ele era um associado muito próximo e querido de Shri Chaitanya So Mahaprabhu. Devananda Pandit, he took shelter, lotus feet of Bhakteswar Pandit. Então, Devananda Pandita, ele se abrigou nos pés de lótus de And Vakreshwara Bhakteswar Pandita. Pandit also told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he will give, and he actually, this is not his fault. E Vakreshwara Pandita mesmo falou com o Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, falando, isso na verdade não foi culpa dele. Then Chaitanya Mahaprabhu gave mercy. Então, por conta disso, Mahaprabhu, ele deu misericórdia para That ele. means in this way teaching to us, if you knowingly, unknowingly committed lotus feet of Vaishnava, then you take shelter, lotus feet of Shuddha Vaishnava, then Shuddha Vaishnava give you mercy. Então, isso ensina pra gente que se a gente comete uma ofensa aos Vaishnavas, seja consciente ou inconsciente, a gente deve se abrigar, né, aos pés de um outro Shuddha Vaishnava, e assim a gente pode obter a I misericórdia. morning also I told also that the origin Chapal Gopal.
Gopal, his name actual Gopal, what is his name? Gopal Chakraborty something, okay, Brahmana. And he was very Mahapandit. He criticized to Srivas Thakur. Então, esse Chapal Gopal, que tem um outro nome de Brahmana, né? Ele era um Pandita, e ele criticou a Srivas Thakur. A gente falou isso nessa manhã. He put some also paraphernalia of Devi Kali's in front of Srivas Thakur. Ele colocou uma parafernália, né, de adoração a Devi, Kali, na frente da casa de Srivas Thakur, And na he porta. criticized to Srivas Thakur. Oh, he's Srivas Thakur actually he worships many demigods, and he knows many tantra mantra, and he worships Bhut, Pisach, these things. Então, Chapal Gopal, ele criticou também Srivas Thakur, falando que ele, His name is Gopal Chakraborty, no? Gopal Chakravarti, falando que Srivas Thakur, ele adorava muitos semideuses, e que ele conhecia, na verdade, muito tantra mantras, né? Então que ele fazia todas essas coisas e ele adorava bhutas, pichachis, que são fantasmas e When Lord bruxas. Chaitanya Mahaprabhu heard this, the Gopal Chakraborty, he criticized to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He criticized to Srivas Thakur. Then Chaitanya Mahaprabhu having chastised to him. Então, Mahaprabhu, quando soube que o Chapal Gopal havia criticado, né, Srivas Thakur, então ele ficou muito, né, irado, furioso, e ele deu um castigo muito pesado para ele. And he committed offense to lotus feet of Srivas Thakur. For this regard, he was suffering a leprosy. Ele falou, né, você, né, cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Srivas Thakur, então por isso você vai contrair lepra. Never criticize any Vaishnava. Vaishnava ninda kahuna karibe. Never criticize any Vaishnava. Chant holy name, do bhajan and sadhana. Então nunca critique um Vaishnava e sempre cante santos nomes, faça bhajana e sadhana. Those who criticize Vaishnava, then he will lose his bhakti. Not his bhakti, also thousand lives. He will go to the hell and suffering many kinds of leprosy. Então, aquele que comete Vaishnava parada, ele perde sua bhakti, e não só isso, ele, né, durante milhares de vidas, ele vai contrair lepra também, vai para o inferno. Vaishnava aparad yadi ute hatimata upare ja chinnita sukhi jai pata. Mahaprabhu told, if you committed offense lotus feet of Vaishnava, then your bhakti devi will be disappear. Então, o Mahaprabhu falou, se você cometer ofensas aos pés de lótus de Vaishnava, então a sua bhakti ela vai desaparecer. Criticize means you try to understand what is meaning of criticize. Compreendam o que significa criticar. Which is not true. And some people, they also gossiping and saying that and try to explain that is true. That is called offense. That is called criticize. Então você, né, fazer fofocas a respeito de alguma coisa que não é verdade, tentando mostrar que aquilo é verdade, sim, isso é uma crítica, uma ofensa. Try to understand. One person is thief. He stole some money or something. You are saying he is thief. He is thief. This is not. Okay. This is not invention. This is true. This is true. He is thief. You are saying he is thief. Or who is not thief? Just for your own interest, you also gossiping. That is called offense. Então, por exemplo, se você fala que um ladrão, né, que realmente roubou alguma coisa, ele é um ladrão, isso não é uma ofensa, porque isso é verdade. Mas se você falar que uma pessoa que não roubou nada é um ladrão, e você falar isso apenas por seu próprio interesse, então isso sim é uma ofensa, uma parada. Sanskrit word that is called ninda. Ninda means is what? To criticize. Who is
who is true? Are you saying that true? That is not Ninda. One person is thief, you are saying, oh, he is thief. If you 100% confirm he is thief, then you are saying, oh, he is thief. This is not offense. This is not Ninda. Or who is not thief, he did not steal anything in anyone. But just for your own interest, are you using and harsh words or to you that is called your Ninda. Então a palavra em sânscrito, né, para isso é ninda, e significa isso, você falar alguma coisa que não é verdade, você falar que aquilo é verdade. Então o exemplo do ladrão, se o ladrão roubou alguma coisa, se ele realmente fez e você está provado, então você fala que ele é um ladrão, isso não é uma ofensa. Mas se você dizer que alguém que não roubou nada é um ladrão, isso é ninda, ofensa. When listen Harikatha, stop to chant holy names. Otherwise, offense, two offense. You understand? Na hora do Harikatha, a gente deve parar de cantar os santos nomes, senão são duas ofensas. That means not listen also Harikatha, not also chanting holy names. Porque você não está nem prestando atenção no cantar dos santos nomes, nem no Harikatha. When Harikatha is going on, and give attention, listen properly. Quando o Harikatha está acontecendo, você deve dar atenção apropriada ao At the ver time a of atenção. Harikatha, you are chanting holy names, listen, at the time cannot do. Mas na hora do Harikatha, você fica cantando santos nomes, então você não pode dar atenção devida para as duas coisas, não pode fazer isso. Only those who Uttam Bhagavad can do. Apenas o Uttam Mahabhagavata ele pode fazer isso. Understand? Gurudev gave an example, as like gopis in Vrindavan. They also carry on 5, 6, what is called, pot full of water and gada. They can walk. Por exemplo, Gurudeva ele dava esse exemplo, né, das gopis em Vrindavan, né, que elas podem carregar 6 potes, né, em cima da cabeça. And if you go Vrindavan, some gopis also, 2, 3, 4 also gada. What is called? Water pot. They are keeping on their head and walking. Então, se você vai para Vrindavan, você pode ver que elas podem colocar até 6, né, esses potes de água em cima da cabeça. You have seen the picture? Elas podem andar com eles. So that means if you are expert, then you can do. Or if you not expert, and at a time listen Harikatha, or at a time you chant holy names, not possible. Ou seja, se você for um perito nisso, né, então você pode fazer. Mas se você não for, então você não deve ouvir, ficar cantando os santos novos enquanto está ouvindo Harikatha. Understand? If you not tell, then you will do same offense. Se não falar isso para vocês, vão Tell, ficar then you fazendo. know, Maharaj Gurudev also chastised to me, so from today I will not come. Então, se eu falar, vocês vão, se eu não falar, vocês vão continuar So they cometendo don't ofensa. want to, what is it called? Be corrected. Be correct. If you tell, then become very angry. What thing I am doing, I am best. Are you a stupid? Nonsense. You have to change. Otherwise, this offense, how possible you will be? 50 years you will chant holy names, also you will not get any fruits. Koti janma jadi kare nam sankirtan, tathapi na pai Krishna padi premadhan. And koti janma here, koti janma means crore lives. If you chant holy names, you will not attain your perfection goal. Because you are doing same offense. So how possible holy name will be give? Mercy. And another verse saying, Ek Krishna name jato paap hare, papir sadhanai tato paap kare. One Krishna name just manifest your tongue, you attain to highest perfection. And you cannot. Fazendo a mesma coisa, 15 anos, cantando o santo nome e não vão evoluir, não vão obter nenhum fruto. Então, tem esses 2 versos que o Gurudev está falando, que, né, um deles, ele vai falar assim, se você continuar fazendo várias coisas, mas você cantar os santos nomes, mas não mudar o seu comportamento, então você não vai obter a misericórdia por milhões de vidas, né? E o outro verso vai falar ao mesmo tempo que
apenas um Krishna Nama que você cantar, né, ele se manifestar na sua língua, um Krishna Nama puro, então você não vai mais ser capaz de fazer nenhuma atividade. Então, os santos nomes, ele tem cuidado. Os santos nomes podem dar tudo, mas vocês têm que aprender a cantar da maneira apropriada. Mesmo que vocês cantem menos, mas cantem da maneira apropriada. Guru Vaishnava, they don't want to see your any faults. But sometimes you come, if you not tell, they will never Rectify. rectify is what to do. Não é a intenção de Guru Vaishnavas ficar vendo, apontando suas falhas, mas às vezes ele vê e ele tem que corrigir, né? Senão como é que vocês vão, né, como corrigir, vão melhorar? Otherwise, if I see the faults, then only I see the faults, then I cannot speak Harikatha. Porque se eu ficar Then só, maybe all faults again also come to me. porque se eu ficar só olhando as falhas de vocês, né, aí eu não vou conseguir falar Harikatha e todas essas falhas vão vir para mim. Understand? If you look other faults, then you will be absorbed with the faults, then all the reaction will come to you. Vocês entendem? Se a gente fica olhando para as falhas dos outros, então essas falhas vêm para nós mesmos, né? E a gente fica, porque a gente fica absorto nisso. And so for this regard, if you read Archan Deepika, Levin, Vaishnava parada. and you read 32 types of is merciful. They try to rectify to you, don't do the but conditional soul or opposite way. Então tem muito cuidado, né? Guru Vaishnavas, né, eles são muito misericordiosos e eles querem, né, ajudar, eles querem corrigir vocês, mas a alma condicionada, ela pensa o contrário. And so try to, so just I also say, what did he say? Chapal Gopal. Gopal Chakravarti. He committed, Leprosy. Huh? We were speaking about. Mahaprabhu also told, and I will give you leprosy. How many births? 100 births. Então, Because you committed offense to lotus feet of Srivas Thakur. Because Gopal Chakravarti, he did this, criticized to Srivas Thakur. então Mahaprabhu, ele falou isso, né? Você vai ter lepra por centenas de vidas, né? Porque você cometeu essa ofensa né, aos pés de lodo de Srivas Thakur. Why I am saying? Because that is your ninda. Ninda means which is not true. For his own interest, he also, and what is called? So alligator, no? Faz a alegação. Oh, you did this. Srivas Thakur, he did not worship any demigod. He did not worship Kali, Shiv, Durga, nothing. Just chanting holy names. But Gopal Chakravarti, he also, and to propaganda. Oh, Srivas Thakur, he worship Kali, Shiv, Durga, and he knows some tantra mantra. And he also put some Devi physical here, Ninda. Então entendam o que é ninda, né? É isso. Então você ficar falando aquilo que não é verdade, né? Você ficar falando que aquilo é verdade por seu próprio interesse, então isso é ninda. Try to understand. First you understand what is the meaning of criticizing Ninda. Então primeiro vocês devem entender qual é o significado de criticar, ninda. So, what the Lord Chaitanya Prabhu told, not one life, thousand life, I will give the leprosy to you. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para esse Brahmana, não apenas uma vida, mas milhares e milhares de vidas eu vou te dar lepra. Then Gopal Chakravarti's body is completely full of leprosy. And his family member kicked out from his house. And he was staying on the bank of the Ganges. Então, dessa maneira, esse Chapal Gopal ele contraiu a lepra no corpo inteiro, né, e de tal maneira a família dele até colocou ele para fora de casa, então ele acabou ficando, né, ficou morando na beira do Ganges. When Nimai Chaitanya Mahaprabhu every day used to go take bath in the Ganges, there he asked Nimai, please give mercy. Mahaprabhu, no, 1,000 births I will give you leprosy. E constantemente, né, Nimai, diariamente ele ia, né, se banhar no Ganges, e aí esse Chapal Gopal ia até ele e ele, né, pedia assim, Prabhu, por favor, me dê misericórdia, mas ele falava, não, por milhares e milhares de vidas você vai ter essa lepra. Vaishnava ninda kabhu sahita na pare. Mahaprabhu said, one who criticized the Vaishnava, I cannot tolerate.
Então, Mahaprabhu fala isso, né? Que aquele que critica os Vaishnavas, eu não posso tolerar isso. So never criticize a Vaishnava. Então, nunca critique nenhum Vaishnava. Even Mahaprabhu, kahana ninda pare, Krishna Krishna bole, Aja Chaitanya se Gijanive hele. Never criticize to anyone. Chant holy names. Então, nunca critique ninguém, apenas cante os santos nomes. No need to look other faults. Não precisa ficar olhando para as falhas dos outros. Answer, who has no faults? Tell me. Quem não tem falhas, me diga. What is called? Sivyas, no? Sieve. Sieve has how many holes are there? How many? 100. Sieve, understand? When we are so many thousand holes are there. Tem uma peneira, né? Por exemplo, quantos furos tem uma peneira? Tem milhares de furos. Sieve is saying, hey, needle, you have and hole. But he is not looking, he has 1,000 holes. Então a peneira ela fala para a agulha, né? Ó, veja, você tem um furo, né? Mas ela mesmo não está olhando que ela tem milhares de furos. So for the Kaharana Ninda Pare, Krishna Krishna Pare. Never criticize others. No need to look other faults. Então esse verso fala isso, que não é necessário criticar os outros, né? Não fica olhando para as falhas dos outros. That's the saying. One time, two times we tell, oh, this is your fault, and no need to tell. Let him to go to hell. Sorry. Então, no Shastra é dito, né, que você pode falar uma vez, e na terceira vez você não fala mais. Essa pessoa pode ir para o inferno. Understand? This is the process also. If you see other faults, one time, two times tell, oh, this is your fault, you should rectify. If not listen, let him to go to hell. What to do? Então, é dito, né, que uma, duas vezes você pode, né, tentar corrigir uma pessoa, falar, mas se a pessoa não quer ouvir na terceira, enfim, então deixa ela ir para o inferno. Fazer o quê? Understand? That is called sa karma phala bhuka pumano. He will be suffer his own fruit of action. Então, né, esse verso fala, né, que ela está recebendo o próprio fruto das suas próprias ações. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was chastised to Gopal Chakravarti. Então, nesse sentido, o Mahaprabhu está dando esse castigo muito pesado para Gopal Chakravarti. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of munificent and magnanimity. When Lord Chaitanya took sannyas, he can come and Mahaprabhu also give mercy to him. Mas Mahaprabhu, ele é conhecido, né, como essa personificação da magnanimidade e munificência. Então, quando ele tomou sannyas, então ele voltou nesse lugar e ele deu a misericórdia para So Shastra saying, never Krishna chant holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o Shastra diz esse verso, né, que então nunca critique e sempre cante os santos nomes. If anybody listen, you tell 1, 2 times. Or if nobody listen, let him to go to hell. No problem. Se a pessoa ouve, né, tipo, você pode tentar uma, duas vezes, mas se ninguém está ouvindo, então tudo bem, elas podem deixar ela ir para o inferno. So now coming this way, the Lord Chaitanya Mahaprabhu, so heavy chastised to Gopal Chakravarti, and another also I told, Devananda Pandit also. Então, a gente falou aqui, né, então, sobre esse castigo muito pesado de Mahaprabhu para Chapal Gopal, e a gente falou também sobre Devananda Pandit. But Devananda Pandit, that he took shelter, lotus feet of Vakreshwar Pandit. Mas Devananda Pandit, ele, né, se abrigou aos pés de lótus de Vakreshwar Pandit. Then he received mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, ele recebeu a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. So, Srivas Thakur many kathas over this guy. Tem muitos harikatas, né, sobre Shri Vastakur. I think you told this katha with once Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in Vishnu form.
Então, eu acho que você falou esse Harikata, uma vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava absorto na forma de Vishnu. And Mahaprabhu asked Srivas, tell to me, how have you come in this our Krishna consciousness? E aí ele perguntou para Srivasa, Srivasa, por favor me diga, como é que você chegou nessa consciência de Krishna? How have you come in this? And Krishna consciousness, you have so much taste to chanting holy names. Como é que você chegou aqui, né, na consciência de Krishna? Como que você obteve esse gosto, tanto gosto por cantar os santos nomes? Very nice, beautiful the pastimes. Então é muito belo esse passatempo. Srivas, could you remember your past life, something this? Então o Srivasa, ele podia lembrar, né, dessa sua vida anterior. Understand? If you receive Diksha mantra from Guru, then all your sin, everything will destroy. Se você receber Diksha mantra de Guru, então todo o seu pecado vai ser destruído. Diksha means is what? Try to understand. Diksha means Dibba Gyanon Jatu Daddat Kurjat Papa Sanskayam. And if you receive Diksha mantra, Diksha, initiation, Sanskrit word, you recall, Diksha, Di means Dibba Gyan, transcendental knowledge will come. And simultaneously, all kinds of sin, Pap will be destroyed. Então, primeiro entenda qual é o significado de Diksha, né? Diksha significa Divya Gyan. Então, esse verso fala que Diksha é Di, que significa Divya Gyan, e Ksha, ou seja, você ao mesmo tempo vai receber esse conhecimento transcendental e ao mesmo tempo todos os seus pecados vão ser extintos. So just I tell you a very small story, they will understand. Então, eu vou contar uma pequena história para vocês entenderem. And one person, he stole something. Então, uma pessoa, ela roubou alguma coisa. Then police, they are searching where is that the person. Então, a polícia estava procurando por aquela pessoa. And that time that thief, he came where the sadhu speaking Harikatha. Então, nesse momento, o ladrão ele foi nesse local onde o sadhu estava falando Harikatha. And he was sitting in front of the sadhu. E ele se sentou na frente do sadhu. He afraid. The police will catch me. E ele So for estava this regard, he was sitting in front of the sadhu. com muito medo, né? Pensando, o policial vai me pegar. Então, ele se sentou na frente do sadhu. 1,000 people are there. The police could not find out where is the thief. Is here. Havia muitas pessoas lá, então o policial não podia encontrar onde estava o ladrão. Then that day, sadhu, he was speaking very nice katha about Diksha mantra. E nesse dia, o sadhu ele estava dando um harikata muito belo sobre Diksha mantra. Understand? Dibba Gyanon Jato Daddat Kurjat Papa Sanskaya. If you receive Diksha mantra, then all your sinful will be destroyed. Então, esse verso fala que se você receber Diksha mantra, então todos os seus pecados vão ser destruídos. That means we have how many our birth? First birth, that is called Soprajanma. Taking birth from the womb of our mother. That is Sanskrit word, that is called Sokrajanma, semen birth. Então, quantos nascimentos nós temos, né? Então, o primeiro é esse Sokrajanma, né? Que é o nascimento que a gente, né, sai do ventre da nossa mãe. Or you took birth from the mother or not? Todos Our vocês body is coming nasceram, from our parents. And for this regard, first birth is called Sokrajanma. todos vocês nasceram, né, do ventre de uma mãe, né? Porque esse corpo ele vem dos nossos pais, né? Então, a gente nasce do ventre da nossa mãe. Isso se chama Sokrajanma. Then that is called Daksha Janma. Receive Diksha mantra from Guru, that is called Daksha Janma. E o segundo nascimento é Daksha Janma, né, que significa receber os mantras Diksha de Guru. Understand? Diksha. Daksha Janma. Receive Diksha. So, then another Janma also is called Savitri Janma. Receive Gayatri mantra from Guru, that is called also Savitri Janma. E o terceiro nascimento também, ele se chama Savitri Janma, né, que é quando você recebe o Gayatri Mantra do Guru. Mainly two birth. So for this regard, we call Dija. Okay, what is it? Dija. Di means second birth. Então, First birth coming from our parents, that is called Sokrajanma. A second birth, when you receive Diksha mantra from Guru, that is called Daksha Janma. That is called Dija. Dija.
Então existem dois nascimentos principais, né? Então por isso é falado esse termo Dvija, né? Significa dois. Então o primeiro é o Sokra Janama, que é quando você nasce do ventre da sua mãe, e esse segundo é quando você recebe Diksha do Guru. Or when you receive sacred thread and Gayatri Mantra, that is called Savitri. Savitri Janma. E quando você recebe o Gayatri Mantra e o cordão sagrado de Guru, então isso chama-se Savitri Janma. So now coming in this way, so that then he was listening this katha Então, dessa maneira, o sadhu está ouvindo esse Harikatha. and keep listen very carefully Ladrão. listen this katha. If you receive Diksha mantra, all your sin will destroy. Então, o ladrão estava ouvindo esse Harikatha, né? E o sadhu falou, ouçam com muita atenção, né? Que se vocês receberem, né, o Diksha, todos os seus pecados vão ser destruídos. Then after Harikatha, he asked the sadhu, give me Diksha mantra. Então, quando acabou o Harikatha, então esse ladrão foi até o sadhu e pediu, por favor, me dê Diksha Mantra. Because I committed offense, I stole something. Anyhow, I committed offense. So please give me Diksha mantra. Porque ele falou assim, porque de alguma maneira eu cometi ofensa, né? Eu roubei alguma coisa. Então, por favor, me dê Diksha Mantra. Then sadhu said, okay, you also repented of all your sinful activities. Now I am giving Diksha mantra to you. Ok, então, já que você está arrependido, né, das suas atividades pecaminosas, agora eu posso te dar o Diksha Mantra. So he took Diksha mantra from sadhu. Então, ele recebeu o Diksha Mantra do sadhu. So now he's, which birth now? Então, qual foi esse nascimento agora? Second birth. Diksha mantra. Então, Diksha Janma. esse foi, então, o segundo nascimento dele, né? Daksha Janma. Ele recebeu o Diksha Mantra. Understand? Then sadhu gave him also Gayatri mantra and there got sacred thread. Então, o sadhu também deu o Gayatri Mantra e o cordão sagrado para ele. That is called Brahman birth, Brahman Janma. E isso chama-se Brahmana Janma. When you give the sacred thread, that is called Brahmana. Porque quando você recebe esse cordão sagrado, né, você se torna um Brahmana. But after few months, police caught him. Mas depois de alguns meses, a polícia pegou ele. Police caught and brought him in the court. E aí a polícia levou ele para a corte. And then judge asked him, hey, you stole something, this or not? Então o juiz, ele falou com ele, com esse ladrão. Então, você roubou isso ou não roubou? That time he told honestly, this life I did not steal. Aí ele falou assim, honestamente, né? Olha, essa vida eu não roubei nada. You understand? Vocês entendem? But this life, this birth, I did not and steal anything. Aí ele falou assim, ó, nessa vida eu não roubei nada. That's what this life means. So previous life you also stole? Aí ele falou, o que significa essa vida? Na vida passada você roubou? Well, yes, previous life I did. But this life I did not steal anything. Então o ladrão respondeu, na vida passada eu roubei, mas nessa vida eu não roubei nada. Then police said, no. 3-4 months before he stole the. Não, mas aí o outro policial ele mostrou assim, não, mas ó, alguns meses atrás, 3-4 meses atrás, ele roubou isso aqui, mas isso aqui. Or thief he stole, no, this life I did not steal. Previous life. Mas ele insistiu falando que não, essa vida eu não roubei nada, só na vida anterior. Judge cannot give the punishment previous life what you did. This life. O juiz ele não pode te dar uma punição por alguma coisa que você fez na vida anterior, né? Tem que ser algo nessa vida. If judge is thinking, well, why he is speaking the previous life? E o juiz ficou falando isso para ele. Por que você está falando que isso foi na vida passada? But that judge was Vaishnava. Then he recognized, he took Diksha mantra, and when you took Diksha mantra, automatically you are here. Second birth is coming. So he's saying true. This life I did not and steal anything.
Mas o juiz, ele era um Vaishnava, então ele pôde entender, ele, na verdade, ele entendeu, ele tinha tomado o Diksha Mantra, né? Então, o Diksha Mantra, ele significa esse segundo nascimento, né? Então, por isso que ele estava falando a verdade, que ele não tinha roubado nada nessa vida, só na anterior. Or if you take Diksha Mantra, then automatically all your sin, everything, past sin, everything you are destroyed. Porque quando você recebe o Diksha Mantra, todos os seus pecados, eles são destruídos. Understand? This verse is Dibba Gyanan Jato Daddat Kurjat Papa Sanskayet. Kurjat Papa, all your sin will be destroyed. Kuryat Papa significa que todos os seus pecados, eles são destruídos. This is very powerful. How is powerful? Diksha Mantra. Os Diksha Mantras são muito poderosos. But try to understand what is the perfect Diksha also. Mas tentem compreender também o que é One is essa called perfeita Anushthanik Diksha. Diksha, or another is called Paramarthiki Diksha. Então, existem duas coisas, né, em Diksha. Uma é Anushthanik Diksha e outra é Paramarthik Diksha. Anushthanik Diksha means when you come in front of Guru, he giving Diksha Mantra to you. Então, uma coisa, Anushthanik Diksha, é quando você, né, vai na frente do Guru e ele te dá o Diksha Mantra. You giving some donation to Guru, fruits, flowers, something, patra puspam phalanta. Então, né, você vai e dá alguma doação para o Guru, né, como frutas, flores. That is called Anushthanik Diksha. Anushthan. Então, isso, né, esse momento de receber Diksha chama-se Anushthanik Diksha. Paramarthik Diksha, spiritual initiation, not one day, step by step. Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anartati, nishta, ruchi, asakti, bhav dasa. When sadhu will come in the stage of bhav, then his diksha will be complete. Mas Paramarthik Diksha não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo. Então, pouco a pouco, né, você vai desenvolvendo Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya. E quando é que esse processo ele finaliza? Quando você alcança o estágio de Bhava. You understand or not? Don't you think, oh, I take sacred thread, I chant, I also receive Diksha Mantra, everything finished. No. Your Diksha will be complete when you come in the stage of Bhava Dasha. Então, não pensem, né, que porque vocês receberam o Diksha Mantra e tem o cordão sagrado, então, né, o processo de vocês está completo. Não, vocês têm que, né, pouco a pouco se desenvolver, porque esse processo ele só vai ter finalizado no estágio de Bhava. As like you admitted in the school, you are called also student. Por exemplo, quando você é admitido na escola, você é chamado de estudante. You are student or not? Vocês são estudantes ou não? Even who is also doing what is called MA, PhD, master degree. He Aqueles, also saying I am a student. aqueles que estão fazendo, né, doutorado, PhD, né, então eles também são chamados de Or estudantes. one small boy, he also admitted school, he also is saying I am a student. But both students are the same. But both are saying I am a student. E aquele que também entrou na escola agora, né, uma criança, ele também é chamado de estudante. Os dois são estudantes, mas eles não são iguais. When you get the degree from the school and certificate from the university, then your what is called education will be complete. Então, quando você recebeu o diploma, né, o certificado que você concluiu a universidade, então, nesse momento, esse processo de estudante, né, vai ter sido concluído. So now, Diksha, that is called on the process, going on this. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthamritti, Nishta, Ruchi, Asakti, and Bhavadasha. Então, nesse momento, né, vocês estão no meio desse processo de Diksha, né, então, pouco a pouco, vocês têm que fazer Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nartanivriti, né, até chegar em Bhava. Then slowly all your anarthas will remove from your heart. Então, aos poucos, dessa forma, todos os anartas vão ser removidos do coração de vocês. But if you just chant holy names, what you say the pure holy name, Namabhas will come. Then all your sin, path will be destroyed. Mas na hora que vocês cantarem o santo nome puro, o que fala de santo nome puro? Se apenas uma aparência do santo nome que vocês cantarem, então todos os pecados já vão ser destruídos do coração. So for they are saying, Ek Krishna name jato pap hare.
Papir sadhanai tato papkam. One Krishna Nam, one Namahas will come. Then you have no tendency will come to commit any sinful activity. Então esse verso fala, né, que se apenas um namabasa, uma aparência dos santos nomes vier se manifestar, então você não vai ter mais nenhuma tendência a cometer atividades pecaminosas. So how possible holy names? Very powerful. One Namah Suddha Nam manifesting what? Then prem will manifest. Então veja como são poderosos os santos nomes, né? Se apenas um namabasa, né? Se um Shuddhanama, um nome puro aparece na sua língua, então prema se manifesta para você. Understand? Here this saying,